Isso aí, pastor. Estamos no ar, no Opa! Facebook. Prezados irmãos, boa noite. Começando um pouquinho diferente do que nas outras quartas-feiras, mas estamos aqui no ar para estudarmos a Bíblia. No capítulo 12, eu já estou aqui olhando, estamos aqui o Fernando e eu por enquanto, mas daqui a pouquinho vamos saber todos vocês que já estão presentes. Que legal, estou tirando o som do meu celular, senão vai ter dois falando. Ok, a Neide e o Antônio André já estão aí, né? Legal, bem-vindos. Só um segundinho, a gente se ajustando aqui. Mais um pouquinho só. Ok. Ok. Boa noite a todos. 8 horas, 20 horas e 4 minutos. Eu acho que mais uns 2, 3 minutos nós temos todos aqueles que regularmente têm participado do estudo bíblico, né? Ok. O título do nosso parágrafo que estamos estudando hoje, que é do versículo capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 12 também, capítulo 12, versículo 12, até o final em 31. E esse texto tem como título Um corpo e muitas partes. Ou numa outra versão diz um corpo é a unidade orgânica da igreja. Um corpo e muitas partes e a unidade orgânica da igreja. Porque, na verdade, está tratando desse corpo de Cristo que é a igreja. Não é? Ok, a Isabel chegou, boa noite. Legal, bem-vindo também, a Neide, né, já mencionamos. Legal. O texto, então, é esse, capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 12 em diante, tem uma palavra de introdução que diz assim: Cristo é como um corpo. Um corpo tem muitas partes diferentes que dependem uma das outras. Por isso, todas as partes são necessárias ou importantes. E para ser mais duro ainda, é imprescindível. Imagina um corpo que é só os pés, ou um corpo que é só o olho, e assim por diante. Seria muito estranho, não teria como se locomover, e como depende cada parte uma das outras. A ideia é essa, a importância das partes, cada uma, do corpo de Cristo. E como esse corpo precisa de todas as partes para andar bem. Tá bom? Nós vamos começar com a oração e no final nós estaremos tendo um pequeno momento também de oração, de intercessão, tá bom? Nosso Deus querido, te louvamos e agradecemos pela oportunidade do culto, do estudo bíblico, da meditação na tua palavra, de orarmos e falarmos contigo. Eu quero pedir que tu abençoes, ó Deus, cada um dos irmãos e irmãs que estão nesta hora iniciando esse estudo bíblico.
Abençoe para que a participação, a meditação na palavra, a leitura, e que tudo, Senhor, tenha a mão do teu Santo Espírito, conduzindo, tocando, ensinando, falando, ministrando, trazendo a tua palavra com poder e de uma maneira extraordinariamente viva dentro da mente, do corpo, da vida de cada um dos teus filhos. Entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. É interessante esse aspecto em que Jesus cria essa figura do corpo para a igreja, que é uma das figuras mais expressivas, mais importantes das Escrituras, que nos ajuda a entender essa multiforma do corpo e que tem partes muito importantes, né? Imagina só como cada parte olha para o seu organismo e pensa como os meus olhos precisam das minhas mãos e a minha mente fala para as minhas mãos, pega o livro que está aí. A mão não tem olho, mas o olho olha aqui e fala, olha, o livro está aqui embaixo. Então a mão vem aqui e pega o livro. Imagina, e vocês já viram algumas vezes, pessoas que por algum problema, ou um acidente, ou uma deficiência do nascimento, que nasceram sem os braços. Tem um moço que ele é conferencista, eu não me recordo o nome dele agora, mas ele não tem os braços e nem as pernas, ele só tem a cabeça e o tronco, nada mais. Mas ele conheceu o amor de Deus e a graça de Deus. E esse moço aceitou Jesus na sua vida. E, embora com a sua deficiência, ele aprendeu e estudou e podia ler, os seus olhos funcionam bem, sua boca. Então ele... Primeiro nome dele é Nick. A Adete está me ajudando aqui, dizendo que o nome dele, primeiro nome é Nick. Mas é fantástico, ele é um grande pregador e tem milhares de jovens conhecendo Jesus pelo testemunho desse moço. Eu conheci uma japonesa, ela foi atropelada pelo metrô, lá no Japão. Ela queria suicidar-se e ela pulou na frente do metrô. E ela também perdeu os braços e as pernas. E lá no hospital, sobreviveu. Alguém foi visitá-la e falou do amor de Deus. E ela aceitou Jesus. E ela se tornou também uma pregadora. Ela é da igreja Holiness. E ela, com a sua boca, ela usa um pincel e faz pinturas. E ela também escreve, porque é essa parte do corpo que sobrou. Imagina como o corpo todo é tão importante. Como precisamos um dos outros. E isso é na igreja. Cada parte da igreja é importante. Às vezes a gente pensa, mas eu sou tão simples ou tão pequeno, ou eu não sei fazer nada. Todos são importantes. Todos têm o privilégio, a honra de fazer parte de um corpo que tem cabeça,
que se chama Jesus, que pensa pelo corpo, que abençoa o corpo, que conduz o corpo, que ensina o corpo. É assim. A minha mente ensinou as minhas mãos pegarem uma caneta e escrever. E eu me lembro, na minha primeira escola, no meu primeiro ano de escola, a minha professora do primário, do primeiro ano do primário, Dona Teresa, me ensinou a escrever. Me ensinou o beabá. Me ensinou a cartilha Caminho Suave. Isso é bem antigo. E a minha mente ensinando o meu corpo. E assim eu aprendi. Então, nós vamos fazer essa leitura e agora, com essa palavra de introdução, nos ajuda a pensar a grandeza do corpo de Cristo. O Valdir está aí, a Geni também deve estar, a Cristina está aí, a Dete também está aí, a Dona Eunice está aí. Olha que legal. Bem-vindo todos. Bom, Deus abençoe todos. Que legal. Capítulo 12 e versículo 12 de 1 Coríntios. Peguem suas Bíblias, caneta, um papel para anotar as coisas e, se precisar, se você quiser, poderá fazer alguma pergunta ou dar alguma participação sua. Eu vou ler o texto na linguagem de hoje e, para facilitar, eu vou dizê-lo cada versículo. Assim você pode acompanhar e perceber. Eu estou com as duas Bíblias aqui, a outra pequenininha, com a letra menorzinha ainda, mas as duas estão abertas no mesmo endereço, no capítulo 12, versículo 12. Vamos lá. Versículo 12. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Pronto. Parar aqui um segundinho e dizer que o minguinho da minha mão, ele é do corpo. Ele é parte do corpo. E ele é importante no meu corpo. Inclusive, os meus dedos do pé são importantes. Eu já contei isso na igreja. Lá nos Estados Unidos, no tempo que havia escravidão, os escravos fugitivos, uma vez capturados, eles cortavam o pé daquele escravo. Vou fazer na mão, um pouquinho para cima dos dedos do pé. Então, perdi essa parte. O pé ficava um pedaço do calcanhar e mais um pouquinho. E esse escravo nunca mais podia andar longe. Como é importante, os dedos do pé, eles te ajudam a fazer uma coisa que você faz todo dia e nem repara. Como é legal isso. Você anda e ele vai equilibrando o seu corpo. Cada vez que você pega os dedos do pé, faz os movimentos, ajudando o pé a ter firmeza para o corpo andar. Então, todas as partes do corpo são importantíssimas. E esse começa o assunto dizendo que tem muitas partes diferentes, mas todas formam um só corpo. Versículo 13. Assim também todos nós, judeus, não judeus, escravos, livres, fomos batizados no mesmo Espírito. Amém.
Está falando da nossa conversão, quando o Espírito de Deus vem morar dentro do coração. Então, todos nós somos chamados, podemos ser totalmente diferentes, culturalmente, racialmente. Não interessa, o grande amor de Deus nos torna parte do corpo de Cristo. Então, continuando a leitura, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. A graça de Jesus nos convida a beber, a comer, a viver pela presença santa do Espírito Santo. Quando Jesus veio nesse mundo e anunciou as boas novas de salvação, ao ir embora, as suas últimas palavras, despedindo-se, foi: permaneço em Jerusalém, até que sejais revestidos do Espírito Santo, que há de descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Estava dizendo para os irmãos, para os primeiros irmãos, dizendo para eles: olha, o Espírito Santo vai morar nos seus corações, vai encher as suas vidas de sabedoria, de poder, de autoridade de Deus, e vão testemunhar em todo lugar. Essa é a expressão. Foram batizados no mesmo Espírito e estão bebendo do mesmo Espírito, se alimentando do poder e da graça de Deus. Continuando, versículo 14. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Então, já dissemos isso. Se o pé disser, já não sou mão, não sou do corpo, pode fazer isso? O pé falar: eu não sou do corpo, porque eu não sou a mão. Então, ele está pensando que ele é um corpo, que a mão é outra, que a orelha é outra, assim por diante. Claro que não. Nem por isso deixa de ser do corpo. Não importa quando um crente fala: eu não sou do corpo, ou ele é ou não é. Não tem jeito de você ser outro corpo. E aí está um segredo maravilhoso que todos nós, e agora eu vou citar algumas, mas são centenas de denominações. Eu sou presbiteriano independente, eu sou presbiteriano renovado, eu sou batista, batista da convenção, batista independente, eu sou Assembleia de Deus do Belém, da Madureira, do Mato Grosso, e assim por diante. E assim vai. Eu sou luterano, luterano livre, luterano de tradição alemã, luterano de tradição americana, e quantas são as dezenas e dezenas e dezenas de igrejas pentecostais, tradicionais, históricas e assim por diante, que é corpo de Cristo. Por isso, não dá para dizer alguém que é meu irmão e dizer: você não é meu irmão, não, porque você é de outra igreja tal. Não existe. Somos todos irmãos em Cristo e somos todos parte do corpo de Cristo. E juntos todos nós somos a igreja de Cristo. E nós vivemos o tempo da graça, o tempo do Espírito Santo, aonde ele conduz a sua igreja, o povo, em fazer a vontade de Deus. Bem, versículo próximo, 16. Se o ouvido disser,
já que não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Então, ele usou alguns exemplos diferentes, o pé, a mão, agora o olho, o ouvido. No versículo 17, se o corpo todo fosse olho, como poderia ouvir? Se o corpo todo fosse ouvido, como poderia cheirar? Então, ia ser muito curioso ver um corpo que é uma bola de olho andando pela rua, rolando até, porque e ele não falaria, não ouviria, não cheiraria, não comeria, porque ele é só um olho. Mas não é isso. Versículo 18. Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme ele quis. Olha só, qualquer um, na sua ignorância da graça de Deus, diz que o homem não foi feito por Deus. E que o homem surgiu lá de uma amebazinha, de um micróbiozinho que estava dentro da água e criou rabinho e cabecinha e saiu da água, criou perninha e depois mais tarde virou um macaquinho e virou macacão e hoje virou gente. Deus fez tudo direitinho, cada parte do corpo. Você já percebeu que as suas costelas vêm até aqui assim? Eu estou te mostrando em mim, mas você não está me vendo. Mas você pode apertar aqui e vai ver que suas costelas acabam aqui. E para baixo é a barriga. E o que tem aqui dentro, por trás dessas costelas? Tem dois órgãos mais importantes do corpo. Não, não é mais importante. Ei, estou falando tudo errado do que o texto está ensinando. Todos eles são importantes. Mas são órgãos essenciais, como cérebro, coração, pulmão, aí mais para baixo um pouquinho os rins, fígado, e depois vai diminuindo a importância, daí vem a barriga, que pode ficar maior do que deve, ou coisa parecida, e assim por diante. Mas Deus colocou uma carcaça aqui de costelas para proteger o coração e o pulmão. Mais do que isso, esse conjunto dá firmeza para o resto do corpo, senão seria uma geleia mole. O cérebro, olha que coisa fantástica é o cérebro. Os cientistas não sabem um pouquinho do cérebro. Eles já descobriram que a capacidade do cérebro de pensar é fantástica, que o armazenamento de memória, não tem nada nesse mundo que consegue guardar tudo lá dentro como o cérebro guarda. Cor, cheiro, música, sons, aparelho, tudo. Ele olha numa fotografia e vê um cume. Nossa, aquele lá é aquela montanha mais alta do mundo. Ele vê uma ilha. Ah, aquela ilha lá é tal. E assim por diante, as geleiras, e assim por diante. Deus deu uma capacidade fantástica. Mas também essas partes visíveis, olha só, o nariz da gente, ele está virado para baixo, né? Já reparou? Imagina se ele tivesse ao contrário. Como é que você ia tomar banho? Você tinha que pegar um par de rolha e colocar no nariz para poder tomar banho, senão você ia morrer afogado. E o ouvido? Os seus ouvidos estão cada um de um lado. E tem gente que não gosta muito da aparência do ouvido, mas eles estão colocados como captador de som, bem feito. O som todo num raio de mais ou menos 150 graus e até um pouco da parte de trás ele consegue captar tudo.
E é interessante olhar nos animais também, que ele faz cada animal com capacitações diferentes também, muito interessante. Deus fez bem feito tudo. Essa é parte do nosso estudo bíblico da escola dominical lá em Gênesis. Mas Deus fez tão bem feito. E o texto está dizendo aqui que todo o nosso corpo é importante. Nós paramos no versículo 18, versículo 19. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria o corpo. 20. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. É isso. E deixa eu dizer uma coisinha que não está no texto aqui, mas mais intrinsecamente está, é que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o nosso corpo, ele deve ser um lugar de adorar o Senhor. Então, como o corpo é tão completo, que até essa questão espiritual está no ser humano. O Espírito de Deus habita em você, em nós. Individualmente, somos templo do Espírito Santo. Individualmente, somos usados ou abençoados ou dirigidos por Deus na medida em que nós queremos amar e servir a Deus. A mulher samaritana perguntou para Jesus, lembra dessa história? Senhor, aonde que nós devemos adorar a Deus? No monte ou lá em Jerusalém? Qual que foi a resposta de Jesus? Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Dentro da mente, dentro da alma, dentro do coração, dentro desse ser que é você, que Jesus é o cabeça e todas as partes do seu corpo é importante, mas também é o mesmo cabeça da igreja local, a igreja da Vila Romana. Somos o corpo de Cristo ali, todos nós juntos. E as igrejas de Cristo em toda a grande São Paulo é a igreja de Cristo esparramada nessa cidade e que todas são tão importantes e que todas têm um ministério importante para fazer. Bom, no versículo 22, né? Versículo 21. Portanto, o corpo não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, eu não preciso de vocês. O fato, versículo 22, o fato é que as partes do corpo que parecem ser mais fracas são mais necessárias. E eu li o comentarista dizendo sobre isso, e ele diz assim: as partes mais fracas são os órgãos internos que são comparados com os cristãos mais fracos na fé, que precisam ser tratados com carinho e amor. Vou dar algum exemplo. O que você come? Olha lá, tudo que você come faz bem para a sua saúde? Ou tem coisas que poderiam ser deixadas de lado e o seu corpo se sentiria melhor dessa forma? E assim todo o nosso organismo. Quando o nosso pulmão não está bem, precisamos tratá-lo bem, né? Quando o nosso
estômago está com algum problema, temos que ver o que está acontecendo e cuidar dele. E assim são. Ele não é a mesma coisa que a minha mão. Minha mão é forte, ela tem força, ela pode pegar coisas pesadas, meus braços, por enquanto, né? Daqui mais um pouquinho eu vou estar mais velhinho, vou estar diferente. Mas Deus nos dá órgãos, partes do corpo que têm coisas, funções próprias, diferentes, mas outras são tão importantes que têm que ser cuidados. É isso. Coração, pulmão, fígado, os rins, e assim vai, o estômago, intestino, o cérebro, as partes do cérebro, e aí no rosto, os olhos. Os olhos são algo maravilhoso. São duas bolinhas que transmitem todos os sinais para dentro da mente e aqueles sinais chegam lá dentro e diz: você está vendo isso, está vendo aquilo. E os meus ouvidos ouvem os barulhos. Ah, esse barulho é um cachorro que está latindo. Ah, esse é um gato. Esse é um passarinho. Esse é o barulho do ônibus que passou na frente de casa. E assim, cada parte do nosso corpo está intrinsecamente ligado a um sistema de comunicação que Deus fez perfeitamente. E ninguém pode dizer, eu não preciso dele. Fisicamente, alguém quer dispensar o seu corpo? E eu vou dar algum exemplo, um exemplo, por exemplo, fica meio errado aí, mas vamos lá. Então tá bom, então vamos lá. Alguém que fuma cigarros e ele vai fumar e vai fumar. E depois de alguns anos o seu pulmão está comprometido com a fumaça do cigarro. A função do pulmão, todo mundo pensa que é só respirar, né? Passa por ali um sistema de lavagem, de limpeza do sangue. E quanto mais você vai comprometendo o pulmão, você vai comprometendo a qualidade do seu sangue. E o sangue, ele irriga todo o corpo, desde a ponta do dedão do pé até aqui em cima. Todo o nosso corpo é irrigado com sangue. E se o sangue estiver ruim, o corpo vai ficar ruim e vai ficar doente e vai morrer. O alcoólatra, e eu não estou falando contra ninguém fumar, porque cada um tem que dar conta disso para Deus. Mas o alcoólatra, ele vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo. E daí a barriga dele vai crescendo, vai crescendo. Fala, mas o que está acontecendo? Já ouviu falar de cirrose? De barriga d'água? E que mata as pessoas? É isso que acontece. Então, cada coisa que a gente faz para o nosso corpo vai produzir bem ou mal. Os médicos dizem que você precisa andar mais. Por que andar mais? Porque o exercício, o andar mais, traz uma série de vantagens para o resto do corpo. Os médicos dizem que você precisa beber bastante água. Até eu trouxe um pouquinho de água aqui. E assim por diante. Cada parte do corpo é essencial. Então, as partes mais fracas são as mais necessárias. Eu trabalhei com meu pai há alguns anos e meu pai tinha uma empresa que vendia bombas de água. Bombas de água. Bombas que ficam dentro dos poços artesianos, lá 30, 50, 100 metros de profundidade. E ela fica dentro d'água e a bomba ela tem duas partes. A parte de baixo
é o motor elétrico e a parte de cima é os discos do bombeador. Está acoplado por um eixo. E daí, quando você liga a bomba lá fora, no painel, na boia da caixa d'água, esse motor começa a virar e ele vai virando também os discos de bombeamento e manda água. Não tem muito segredo nisso. As bombas boas num poço artesiano chegam a durar entre 15 até 20 anos, com algum pequeno reparo, embuchamento, um desgastezinho, coisa desse tipo. Mas nós já tivemos uma vez trocando uma bomba de um poço que fazia 14 anos que nunca tinha mexido. Estou dizendo isso, sabe por quê? E essas bombas funcionam algumas horas no dia. Sabe que você tem dentro do seu peito uma bomba tá funcionando a vida inteira. Ela nem sonhando pode parar de funcionar. Porque se ela parar, daí alguns minutos você morre. Não tem jeito. Mas ela não tem desgaste, ela fica funcionando. Alguém como minha mãe, morreu com 93 anos, nunca fez nada no coração. Sempre trabalhando. Tuc, 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 tuc. Era isso. Quantas pessoas com vida longa? Mas essa maquininha que Deus fez, que está dentro do seu peito, batendo toda hora, dia e noite, sem parar. Quando você dorme, tá, quando você está acordado também. Quando você está correndo, ela bate mais rápido um pouquinho, tem que mandar mais sangue para o corpo e assim por diante. É impressionante. É isso que Deus está dizendo aqui, que na palavra aqui de Coríntios, que essa parte do corpo que parece ser mais fracas são as mais necessárias. 23. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. No versículo 23, diz o seguinte, que aquelas que achamos menos honrosas, que parecem ser feias, Paulo está falando sobre os órgãos sexuais, que recebem cuidados especiais. Todas as pessoas são assim, Deus fez assim. E não tem nada de errado, nada de mal e nada de feio. Mas Deus fez dessa forma. Quando Adão e Eva pecaram, uma das coisas que aconteceu, eles ficaram com vergonha e esconderam as suas partes sexuais. Eles se vestiram para dizer para Deus, eu estou com vergonha do Senhor. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial. 24. E as outras mais bonitas ou mais honra, as partes menos... as partes... Desculpa, eu vou ler de novo para não ter erro. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. 25. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse uma pelas outras. Então, todo o corpo, ele precisa de cada parte. Mesmo que não apareça, que seja isso, mas o corpo precisa. Eu estou lembrando agora, quando eu tinha que subir na goiabeira para apanhar as goiabas maduras para minha avó fazer doce. E aí, meus braços, minhas mãos,
minhas pernas, todo o meu corpo, tinha que fazer uma ginástica subindo até lá em cima. E aí, com um braço não estava à toa, não, ele estava segurando num galho. O outro braço e as mãos estavam apanhando as goiabas e colocando num bornal, numa de tiracola aqui, uma coisa para guardar as goiabas dentro, uma bolsa. E assim essa mão ia fazendo isso. E quando cansou essa, por favor, fica aí um pouquinho. Entrou a outra, chegou agora com outro braço. E aí a outra mão estava trabalhando. Era um conjunto. Os olhos estavam procurando onde que estavam as melhores goiabas. Estou dando um exemplo tão simples, mas eu vi no Nordeste como aqueles plantadores que têm coqueiros, muitos coqueiros, eles sobem no coqueiro lá em cima, numa rapidez enorme, braços e pernas, pá, 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 vão lá em cima, e lá eles começam a cortar os cachos e cair os cocos, e outros que estão lá embaixo estavam ajudando, ajuntando também, né? Ok, continuando, versículo 26. Versículo 25. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as partes têm o mesmo interesse. Então, é a questão da divisão que eu ia mencionar. Ah, eu sou o mais importante. Não. Ah, eu não gosto de fazer isso, quero fazer outra coisa. Ah, aquilo que eu estou fazendo não está chamando muita atenção. Olha como é bonito o pessoal do coral cantando. E eu estou aqui fazendo uma coisa que ninguém nem está vendo. Por quê? Porque agimos assim. Se nós podemos todos fazer parte do corpo e sermos importantes naquilo que fazemos, aquele que tira a poeira do banco da igreja, ninguém nem sabe, porque não viu, ele foi lá quando não tinha o culto ainda, e limpou, varreu, e daí tirou a poeira, e deixou tudo bonitinho. E quando você chegou na igreja, nem fez isso, ó, para ver se estava sujo. Você acreditou, chegou e sentou. É isso. Eu fui pastor numa igreja que as ruas em frente era tudo de terra e tinha muita poeira. E a gente tinha que limpar a igreja, os bancos, quase que 5 minutos antes de começar o culto, porque senão alguém ia sentar e ia sujar sua roupa. Mas todos são importantes. Quem faz o cafezinho na igreja, poxa, só eu faço café, o café melhor que tem. E é o cafezinho que depois do culto todo mundo fala, ai, mas que café gostoso, né? A comunhão e tal. Todas essas coisas são importantes. O diácono, a diaconisa é importante, o presbítero, a presbítera é importante, o pastor, a pastora são importantes, todos são importantes, mas todos os demais, o grupo de oração é importante. Atualmente é o nosso time de transmissão, todos são importantes. Ninguém é menor do que outro, ninguém é maior do que outro, todos nós queremos fazer o máximo melhor. E você que compartilha a mensagem com outros, você que manda uma palavra para os outros dizendo, olha, a tal hora, tal dia, pelo Facebook e assim por diante, você também está fazendo uma parte importante. E assim por diante. Aquela mensagenzinha que você manda, você para o seu amigo, ninguém está vendo, só você e ele. E daí você digita lá, parabéns, meu querido, estou orando por você, que saudade, não sei o que mais e tal. E ele recebe aquela mensagem e fala, nossa, como aquela irmã me ama, como aquele irmão me ama tanto, que coisa, eu estou feliz, eu estou com saudade, querendo encontrá-lo também, e assim por diante. Cada parte é importante. Lá na igreja,
lá no Mato Grosso do Sul, era uma igreja que tinha muitos novos convertidos, muita gente nova na igreja. E de vez em quando entrava alguém com problemas, sejam problemas espirituais, físicos, mentais. E nós tínhamos uma equipe de atendimento. A primeira parte da equipe eram 4 pessoas que estavam escaladas. 2 ficavam na parte de trás da igreja, num lado e do outro, e 2 na parte da frente, de um lado e do outro. E o trabalho daquelas 4 pessoas é ficarem olhando para o povo e orando pelo povo. Orando com os olhos abertos, mas orando, intercedendo incessantemente por todos que estavam naquela igreja. E de vez em quando eu recebi um recado. Isso aconteceu uma vez, ou uma das vezes, não iguais, mas de formas diferentes. Alguém mandou um recado, faltavam 5 minutos para o culto começar, e ele falou: pastor, eu trouxe um amigo meu, um vizinho, não amigo, um vizinho meu, que ele está aqui, veio ele, a mulher e os filhos, vieram comigo, e ele não é crente, ele é lutador de jiu-jitsu e ele também é chefe de um terreiro de umbanda, de macumba, não sei do que. Os presbíteros estavam comigo lá antes de começar o culto, na salinha, atrás do púlpito. E daí eu falei, então agora nós vamos orar. E vamos orar para Deus pôr as mãos sobre tudo. E não vamos permitir que esse espírito maligno tire a bênção do culto. E nós oramos e passamos a notícia para os 4 intercessores. E o culto inteiro transcorreu normalmente, sem nenhuma manifestação do inimigo. Foi uma bênção. Aquela família terminou o culto, ele falou para mim, eu cumprimentei a porta, ele agradeceu ter ido na igreja e disse que ia pensar muito no assunto. Isso foi no domingo. Na segunda-feira de tarde, um membro da igreja que convidou aquela pessoa me ligou: pastor, aquele vizinho que eu levei na igreja, no caminho ele me contou que ele não entendeu nada, não ouviu nada o que aconteceu na igreja. E ele foi embora preocupado, porque ele não entendeu nada e não viu nada. Mas naquela noite, de domingo para segunda, ele sonhou o culto inteiro e ouviu a pregação inteira. E também ele teve uma briga com Satanás, porque Satanás falou que se ele voltasse na igreja e se ele aceitasse a mensagem daquela igreja, que ele ia tirar a vida daquele homem. E daí eu não sei qual foi o fim da história daquele homem, mas ele ficou com medo de Satanás e não aceitou e não voltou. Não sei mais. Nós continuamos orando ainda há muito tempo por ele. Essa história eu lembro até hoje. Então, como é importante cada parte da igreja, cada parte do corpo, cada pessoa no corpo, né? Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma parte é elogiada, todas as outras é elogiada com ela. É isso. Está doendo essa mão, a outra pega e fala: peraí que eu vou cuidar de você. E daí a outra passa mertiolate aqui, pega um band-aid, coloca, essa mão ficou cuidando dessa. E daí eu então queimou.
queimou o dedo lá na panela, lá no fogão, e daí tá doendo, tá doendo. Daí a outra, aí a língua, né? Dá uma lambidinha, fica soprando. Pega uma água fria, bota aqui, e a outra mão está cuidando. Cada parte cuida muito bem da outra. É uma pena quando isso não acontece. Mas nesses dias nós somos desafiados a orar por aqueles que estão sofrendo, que estão doentes, amigos, irmãos, parentes. Quantos são que estão assim padecendo por causa desse Covid ou por outras enfermidades? E isso não dói no coração dos demais? Isso não faz diferença para ninguém? Será que a igreja não pode sentir a dor e, como parte desse corpo, que um lado está doendo e que o outro não quer nem saber, ou essa parte está ajudando a outra? É isso que está dizendo, que se uma parte sofre, a outra sofre com ele. Se uma parte é elogiada, a outra se alegra com ele. Ah, que bom! Parabéns! Amém. É a igreja que fez. Somos todos nós. É o corpo de Cristo. E assim a gente está repartindo a alegria com todos. 27. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo. Cada um é uma parte desse corpo. Agora parou de falar de outras coisas, está falando de mim e de você. 28. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Cada um tem tarefas, cada um é importante. Em primeiro lugar, apóstolos. Em segundo, os profetas. Em terceiro, mestres. Em seguida, pôs aqueles que fazem milagres. Depois, o que tem dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas. Nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são mestres, nem todos têm o dom de fazer milagres, nem todos têm o dom de curar doenças, nem todos de falar em língua estranha, nem todos de explicar o que essa língua está dizendo. Olha só, então. É isso. Como todos vocês são importantes. Todos são. E aí, no versículo 31, termina dizendo: por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Na outra versão, diz assim: entretanto, procurem com zelo os melhores dons. O dom, e de novo um pouquinho. Ainda que todos os dons sejam dados por Deus, o cristão deve buscar os melhores dons, especialmente aqueles que contribuem para o bem de todos. Então, é isso. Você tem dons, aperfeiçoe os seus dons, use cada vez mais, entregue cada vez mais nas mãos do Espírito Santo. Se você está achando que gostaria de ter algum outro dom, peça, né? Peça para ele dar. Muito bem. É Deus quem dá os dons. A nossa capacidade de fazer as coisas, essa é um dom natural que Deus dá para cada um, pela sua inteligência, pela sua
qualidade de observação, de aprendizado. Então, cada um consegue fazer algumas coisas bem legais. Ah, eu entendo de eletricidade. Eu não, eu vou meter a mão lá, vou tomar um choque. Né? Mas eu entendo disso. E daí, esse é uma capacitação. Mas quando eu digo para Deus a minha capacidade de fazer isso ou aquilo, eu estou servindo a Deus, aí se torna até um dom de Deus. Eu tenho um amigo, ele é presbítero, foi minha ovelha desde adolescente, tentando vestibular por uma meia dúzia de vezes para fazer o curso de medicina. E ele passa na Federal lá em Campo Grande. E aí ele estuda para rachar. E logo que ele começou a estudar, cada vez que eu ia fazer visita nas famílias pobres que tinha numa favela perto da igreja, eu pegava a favelinha beirando o rio e ia de casa em casa visitando e tal, porque tinha muita criança daquela favela que ia para a igreja. E ele falou, pastor, eu vou com o senhor. E daí ele levava o aparelhinho de escutar o coração e tal, e ele olhando cada um, e depois até, às vezes, a gente tinha que comprar remédios, depois levar para aquela pessoa. E aquele moço, quando ele estava já no penúltimo ano de medicina, ou 2 anos antes, sei lá, ele se candidatou na Santa Casa, lá em Campo Grande, que era o maior hospital, para ficar ajudando como auxiliar, como estudante. E ele aprendeu a fazer parto ainda quando ele era estudante. Ele aprendeu a fazer cirurgia simples quando era estudante. E já aconteceu daí algumas vezes que o médico atrasou e o bebê tinha que nascer e não nascia, precisava fazer a cesariana, e o médico ligou para ele, você está aí, né? Tô. Pode começar a cirurgia que eu vou chegar aí daqui a pouco. Quando o médico chegou, o bebê já estava chorando fora da barriga da mulher e ele estava costurando lá e terminando lá. E foi assim. O apelido dele era France. O France se especializou em gastro, cirurgião gastro, e se tornou um dos melhores cirurgiões lá em Campo Grande. Um dos melhores. Respeitado na cidade inteira, professor na universidade, e o France, cada dia, por um longo período, havia um tipo de posto de saúde evangélico lá na cidade. E ele dava atendimento gratuito, das 5 da manhã, por aí, muito bem cedinho, até lá pelas 10 da manhã. Aquele período ele atendia todo mundo gratuitamente. Problema, gastro. Ele era o médico especialista, melhor da cidade, atendendo de graça. Depois desse horário, ele ia atender a clientela de plano de saúde e tudo mais, que eram fregueses dele. E o Franci, ele cuidou da minha mãe, os últimos 2 anos da minha mãe, indo quase todo dia na casa do meu irmão, visitando a minha mãe, olhando como é que ela estava, receitando remédio, tira um, dá outro, assim por diante. A capacidade dele, a habilidade dele se tornou um dom de serviço a Deus. É isso que eu queria dizer. Quantas vezes a gente pensa, eu só sei fazer marcenaria, ótimo. Nós ganhamos todos os bancos da terceira igreja, uma igreja que construiu um templo novo e ela estava vendendo muito barato os bancos velhos.
Eu fui lá, olhei, nossa, maravilhosos, madeira de lei, muito bonito, mas todo sujo, gasto, um pouco riscado, a tinta saiu e eles tiraram do templo e deixaram tomando sol e chuva. Fomos lá, carregamos um caminhão e levamos lá para a igreja. E os irmãos que entendiam de madeira, lixando, arrumando, desparafusando, parafusando de novo, passando verniz, arrumando. Ficou lindo a bancadaria da igreja, muito lindo. Então, o dom natural de fazer alguma coisa virou uma bênção para a igreja. Se transformou num dom de Deus para dentro daquele carinho e amor daquelas pessoas. Ok, por isso, se esforcem para terem os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é melhor de todos. E isso é o final do capítulo 12, que está já junto ao capítulo 13. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ok? Já foi o nosso tempo, Fernando. Terminamos o capítulo 12. Na semana que vem, o título é O Hino ao Amor Cristão. O amor é o dom supremo. É isso. É um texto lindíssimo, é uma poesia. Nós vamos estudar isso com muita alegria na semana que vem. Ok? Então, tá aí, é a oportunidade de participarem. Estou pegando meu celular aqui para ver. A Silmara está aí com a gente. Silmara, bem-vinda. Tá melhor, Silmara? Estamos orando por você, tá bom? No grupo de oração, cada dia estão lembrando da nossa cantora, do nosso coral. A Maria Bernadette está aqui, o Paco também, a dona Nicinha, a Mafalda. Mafalda, temos orado pelo Serjão, por você, para que se complete a recuperação dele e tudo corra bem, viu, Mafalda? Deus abençoe. O Valdir e a Geni, estou vendo aqui a carinha dos dois na foto, Deus abençoe. Valdir, estamos continuando a orar pela sua irmã, tá bom? Dá notícia de vez em quando. Tereza Cristina faz parte do nosso time de oração também. É a coordenadora do grupo de oração. E bastante pessoas participam, nem todos ao mesmo tempo, mas sempre tem irmãs e até irmãos participando. Está aqui a dona Nicinha, nossa irmã querida, diaconisa, a Cris também é diaconisa, a Isabel, a Bela, o Osmar, que cantou no culto de domingo, tá? E no outro anterior foi o filho e a nora, a Neide, o Antônio André, diaconisa e presbítero. Nossa alegria por todos vocês, tá bom? Que Deus abençoe muito cada um. E se alguém quiser falar alguma coisa, ainda está em tempo. Tem sempre boa noite, assistindo, e assim vai. Legal. Não vamos terminar sem falar que ainda está disponível no Facebook e no YouTube o Café, Pão e Fé. Não perca, tá bom? Deus abençoe. E também, domingo de manhã, 10 horas, tem escola dominical. Estamos estudando em Gênesis. Quer falar alguma coisa sobre isso, Fernando?
Então, são todos bem-vindos aí, irmãos. Como o pastor comentou, às 10 horas da manhã. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos terminar orando. E eu tenho pedido para o Fernando orar, porque não tem jeito de vocês orarem para todo mundo ouvir, mas enquanto estamos orando, ore você também, tá bom? Fernando vai orar, nós juntos estaremos com ele, orando, dando o nosso amém, o nosso assim seja, tá bom? Vamos orar. Senhor, continuamos em Tua presença, no nome de Jesus, e nos achegamos com humildade, Senhor, diante do Teu trono de graça, confessando os nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos. Teu Espírito Santo esteja nos convencendo, Senhor, daquilo que precisamos confessar, nos arrepender, abandonar e ter uma vida mais consagrada a Ti, Senhor. Te pedimos no nome de Jesus. Com base nesse estudo, Senhor, de hoje, obrigado porque Tua palavra fala aos nossos corações sobre a importância da unidade entre os irmãos, como houve na igreja de Corinto, Senhor, e na Grécia, há mais de 2000 anos. Partidarismo, pessoas se achando melhores do que as outras, superiores às outras, tanta maldade no relacionamento humano, Senhor, inclusive dentro da igreja. Santifica-nos, dá-nos um único espírito, um único propósito, Senhor, de colaborarmos, de trabalharmos em prol do Teu reino, da proclamação da Tua graça, da Tua justiça, e que nesse sentido sejamos todos cooperadores, Senhor. Exorta-nos, trabalha nos nossos corações, dá-nos um espírito quebrantado diante de Ti, Senhor. Nas nossas necessidades físicas, Senhor, os nossos irmãos que estão passando por dificuldades são tantos, Pai. Te agradecemos porque Tu és um Deus amoroso, bondoso, que cuida, Senhor. Dá a cada irmão, a cada irmã que está atravessando o mar revolto, passando por dificuldade, aquela confiança, certeza inabalável de que o Senhor é soberano sobre tudo e todos e está cuidando, Pai. Te clamamos a Ti, Senhor, pela vida do Senhor Nadinho, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dele, da família dele, sobre a vida da dona Cris também, o Senhor esteja cuidando, amparando ela e a família. E todos os demais irmãos, Senhor, que têm sido alvo das nossas orações, que estão sendo lembrados agora por esses irmãos que estão aqui conosco. A Tua graça e Tua paz repouse sobre a vida de cada um, irmão, irmã, suas famílias, que tenham tudo segundo a Tua vontade, Pai. É no nome de Jesus que já oramos agradecidos. Amém. 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 Obrigado, irmãos, por terem participado. Deus abençoe, uma boa noite, um bom caminhar de semana ainda com a graça de Deus. Tá bom? A paz do Senhor. Amém.